Vamos então abrir. Vamos, para dar início, entretanto, a este webinar, vamos aguardar só uns segundos para que as pessoas possam entrar na sessão e registar-se e voltamos já. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta nova sessão de apresentação dos estudos que temos vindo a desenvolver no âmbito do projeto Tecnov. Para aqueles que têm vindo a acompanhar estas sessões que temos dinamizado ao longo deste mês, perceberam que numa primeira fase analisámos o mercado, a evolução económico-financeira das empresas, os constrangimentos que temos nas nossas organizações, no setor, mas também as oportunidades que existem para melhoria. Numa segunda intervenção, falámos sobre a parte da tecnologia, no fundo, os conceitos relacionados com a nova revolução industrial, com a indústria 4.0 e principalmente com a sua aplicabilidade na indústria de moldes. Ou seja, muitas vezes ouvimos muitos dos conceitos, mas temos que perceber, então, mas isto adequa-se à nossa indústria, adequa-se às nossas organizações, faz sentido trabalharmos isto? Foi por aí que tentámos, no fundo, desenvolver esta análise. Hoje vamos falar sobre competências, ou seja, a capacidade das nossas equipas, dos nossos recursos humanos, poderem dar resposta àquilo que são as necessidades da organização e corresponder àquilo que são as necessidades dos nossos clientes e do mercado. É sobre esse tema que hoje vamos falar. O Artur Ferraz, em representação da IBC, desenvolveram este trabalho com a Cefamol, com base também na experiência que tem vindo a ser adquirida de trabalhos em variedíssimas empresas e trabalhos a diferentes níveis, e também todo este nível de experiência que temos vindo a ganhar e a discutir e a debater ao longo destes últimos meses, através das muitas sessões que fomos organizando com as empresas para falar sobre inovação organizacional, para falar sobre competências, para falar sobre formação, para falarmos sobre desenvolvimento das nossas pessoas e das nossas organizações. É um pouco sobre essa vertente que hoje vamos aqui falar e apresentar este trabalho que foi desenvolvido no âmbito das competências, um roadmap para as competências na nossa indústria. Portanto, eu passava a palavra ao Artur Ferraz, que vai dar aqui, vai fazer aqui uma intervenção que apresenta esses mesmos conceitos e aquilo que foi feito e aquilo que está ao dispor ou que vai estar ao dispor das empresas. Portanto, também gostaria de vos dizer que qualquer questão, comentário ou observação que queiram fazer durante a sessão poderão utilizar as nossas funcionalidades, o Q&A ou o chat do Zoom, para fazer, e depois na segunda parte, depois da apresentação, temos hipótese aqui de debater alguns desses tópicos. Portanto, sem mais demoras, Artur Ferraz. Ok. Olá, Manuel, obrigado. Obrigado a todos por participarem também nesta apresentação. Agradecer-vos e vou passar aqui também à divulgação da apresentação. Só um instante. Ok. Bom, mais uma vez então, muito boa tarde. A tónica deste estudo era essencialmente falar um pouco sobre a criação de um pequeno roadmap profissional para a indústria 4.0, principalmente para o setor em particular, de uma maneira geral, e eu vou tentar fazer aqui um flyby daquilo que foi o estudo e o trabalho realizado, salvaguardando uma ideia fundamental que é: desse estudo sai uma coisa muito prática, que é a criação de um modelo de competências que pode ser usado pelas empresas do setor como base, como referencial base para as suas próprias empresas, para as suas próprias equipas, bastante para isso ser atualizado e ser adaptado, digamos assim, à especificidade de cada organização. Eu acho que só por isso é, de facto, algo que
que se substancia numa mais-valia concreta para as organizações do setor, e neste caso aqui posto à disposição pela Cefamol, não é? Eu vou tentar falar aqui e dar aqui um bocadinho este tópico geral, não vou aqui especificar todas as áreas, senão vocês aí desse lado poderiam ter algum tipo de problema, porque ia ser muito tempo, portanto vou tentar falar essencialmente sobre algumas características do setor, alguns desafios, nomeadamente daqueles que têm a ver com a gestão de talentos, aqui talento na ótica das pessoas e daquilo que as pessoas podem pôr em prática, em que medida é que a gestão de competências tem ou não impacto nas empresas e que tipo de impacto é que nós precisamos que elas tenham, principalmente na forma como as nossas organizações, de uma maneira geral, aqui no nosso setor e na nossa área, estão trabalhadas, e aqui o foco muito neste cluster, não é? que está essencialmente situado na Marinha Grande e em Oliveira das Meias, portanto, todas estas questões. Falamos aqui um bocadinho destes top 10, estas questões são sempre problemáticas, mas é importante termos essa noção. Algumas das coisas podem ser mais relevantes em termos de competências e alguns perfis que podem vir a aparecer nas nossas organizações no curto espaço de tempo, fruto exatamente dos modelos e da evolução tecnológica, ou seja, a evolução tecnológica vai começar a fazer cada vez mais pressão para que apareçam perfis funcionais mais adaptados àquilo que efetivamente a tecnologia tem para nos dar, de maneira a que as empresas possam tirar partido efetivamente da tecnologia que já está disponível. Não é? Uma das coisas que nós muitas vezes vamos verificando é que temos um conjunto de soluções tecnológicas disponíveis, mas não temos, muitas vezes, a possibilidade de tirar partido dessa tecnologia por falta de conhecimento daquilo que nós poderemos retirar dela. Portanto, aqui a tal lógica, logo de seguida, do imperativo da requalificação, ou seja, que tipo de competências é que nós vamos precisar de requalificar. Não quer dizer que elas não continuem a ser necessárias, é importante termos esta noção, mas provavelmente vão precisar de levar um upgrade, como hoje muito em uso, o upgrade de competências. E isto quer dizer que precisamos de fazer upgrades, precisamos de fazer aqui o upskill, digamos assim, às pessoas, do ponto de vista das competências que elas efetivamente preconizam. E depois o estudo propriamente dito e principalmente o grande resultado deste trabalho, que é, de facto, a biblioteca de competências por famílias funcionais. E, portanto, é essa o grande output, digamos assim, o grande sistema que sai, que eu depois vou tentar também ir desenvolver e apresentar-vos, ok? Portanto, de uma maneira geral, dar a entender que este projeto surge com a finalidade, no fundo, de apresentar uma ferramenta transversal de gestão por competências às organizações que integram a indústria de moldes e plásticos. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que qualquer empresa pode depois adaptar este modelo à sua realidade, o que lhes permite uma economia de escala relativamente a não ter que inventar a roda, digamos assim, de princípio, podendo adaptar, mas usando um modelo definido. É claro que adaptado à sua realidade e com as suas particularidades. Depois vou tentar também explicar um bocadinho isso, porque é que digo que a estrutura base é uma coisa, outra coisa é aquilo que a especificidade de cada empresa tem. No fundo, lá está, e aqui esta segunda parte, este instrumento pretende o quê? Pretende, no fundo, potenciar as organizações e as suas dinâmicas internas. É essa a lógica, ou seja, este é um instrumento de gestão de competências que tem resultados de médio e longo prazo, nunca tem resultados de curto prazo. Não é? O resultado disto é a transformação e a adaptação das pessoas nas organizações através de orientação, digamos assim,
para comportamentos que são supostamente mais eficazes no desenvolvimento da atividade das organizações. Portanto, os resultados que saem deste tipo de utilização do modelo, e isto por si só não funciona, né? Tem que ser integrado numa estrutura maior, mas aqui o que nos permite é obter resultados de médio e longo prazo de desenvolvimento de competências dentro das organizações. Ok? Portanto, é essa a grande dinâmica, digamos assim, aqui. Algum contexto, não é? E é sempre bom. E, e aqui tentámos ir agarrar na sinopse da indústria de moldes de 2020. O futuro da indústria pode-se basear aqui ou num caminho ou num desenvolvimento que vamos ter de curto prazo, desenvolvimento tecnológico, portanto, a tecnologia a dominar o fator de desenvolvimento, portanto, e com essa transformação a ter e a pôr pressão na forma como as empresas estão organizadas. É por isso que o planeamento da produção, o controle de qualidade vai ser cada vez mais importante, as tecnologias Lean, etc., que nos permitam tirar mais partido e ser mais eficientes nas formas, e aqui vai ser fundamental, exatamente por via deste desenvolvimento tecnológico, isto acaba por ser uma consequência, mas é uma consequência que, se for implementada sobre os modelos de organização atuais, não funciona. Não é? Porque nós, ao incluirmos tecnologia em modelos organizacionais desadaptados destas características, aquilo que acontece é uma forte pressão nos setores e as pessoas e as organizações, de uma maneira geral, não conseguem dar resposta àquilo que está a acontecer, e isso nota-se de uma maneira extremamente abrangente hoje em dia neste setor, não é? Até porque o cliente, de uma maneira geral, tem neste momento um peso muito maior do ponto de vista negocial, exige, fruto desta situação atual pandémica, o que faz com que as estruturas de trabalho estejam cada vez mais pressionadas e, portanto, a ausência de um modelo estrutural que funcione dentro disto faz com que a pressão individual e exercida individualmente dentro das organizações seja cada vez mais difícil e as pessoas sentem muita dificuldade em conseguirem desenvolver cenários onde o planeamento aconteça e se consigam trabalhar estas questões. Portanto, não é fácil este momento atual, portanto, o modelo de competências não é uma panaceia, como é evidente, mas é uma resposta estruturada e organizada que permite ir trabalhar no médio e longo prazo no desenvolvimento de competências que permitem às pessoas lidar melhor, por exemplo, com períodos de grande pressão vinda de fora, essencialmente, principalmente do cliente, e ainda para mais clientes que, de uma maneira geral, são grandes empresas, grandes aglomerados industriais, habituados também eles a exercerem pressão sobre os seus fornecedores para aumentarem os graus de eficiência. Não é? Um grau de eficiência de 0, qualquer coisa por cento numa economia de escala, como a maior parte dos clientes da nossa indústria, e que equivale, em muitos casos, em algumas dessas empresas a milhões. E, portanto, isto é algo que para eles é crucial, principalmente também nesta fase. Portanto, esta modernização de equipamentos, o investimento na formação profissional e na promoção contínua, não é? De uma boa relação cliente-fornecedor. E quando falamos aqui cliente-fornecedor, não é só externa, é também interna, dentro das nossas organizações. Portanto, investir em formação, investir em desenvolvimento organizacional acaba por ser fundamental. E é exatamente aqui um, que esta componente acaba por ser também importante, e daí a aposta no desenvolvimento de competências, que tem claramente feito alguma diferença no posicionamento no panorama nacional e internacional. E, portanto, cada vez que nós aumentamos efetivamente as competências das nossas organizações, isso acaba por ter um efeito muito
para além do efeito do investimento localmente. No entanto, continua naturalmente a ter que se fazer um esforço e um investimento contínuo, pensado e essencialmente também estruturado, face ao desenvolvimento de competências técnicas, lá está, necessárias àquilo que nós temos que produzir. Não é? Mas a par dessas competências técnicas, que vêm normalmente dos mecanismos de ensino, digamos, tradicionais, temos também as competências comportamentais, que sustentam normalmente o desenvolvimento integrado das empresas. E essa no fundo, essa integração entre estas competências técnicas transversais e as competências comportamentais, é dessa integração que surge então o modelo também que vamos falar. Bom, e daqui falar só deste conceito da indústria 4.0, principalmente dos 9 pilares deste avanço, porque é daqui, ou é fruto destes 9 pilares, que surgem também as necessidades de competências comportamentais ou pessoais de desenvolvimento humano mais significativo. Primeiro, por exemplo, aqui a questão da análise de grandes quantidades de dados. É claro que os sistemas fazem parte dessa triagem, mas a partir do momento em que os dados são transformados em informação e a informação transformada em conhecimento, é preciso saber tomar decisões. Não é? E para saber tomar decisões é preciso que tenhamos pessoas capazes de poder analisar essas informações e saber o que é que elas querem dizer, não é? Saber qual é o sentido que essa informação vai ser dada. Portanto, precisamos de sistemas que façam essa análise, dos tempos de horas de máquinas, dos tempos em que as pessoas estão a fazer o que quer que seja. Portanto, os sistemas hoje já conseguem fazer isso, mas depois é preciso saber ler essa informação para saber atuar sobre aquilo que está a acontecer, prevendo futuros cenários, etc. Isso exige o desenvolvimento de competências conceituais por parte das pessoas que trabalham. E, portanto, aqui o trabalho já não é visto e já não pode ser visto como tradicionalmente é um conjunto de atividades autónomas, mas sim algo que tem que ser previsto do ponto de vista mais previsional. Ora, isto por si só é algo, quando as empresas estão pressionadas com prazos, etc., de entrega, é extremamente difícil, né? Porque estamos sempre a trabalhar para ontem, digamos assim. Depois, as características dos robôs autónomos e autonomia, que vai claramente transformar também o chão de fábrica, de uma maneira geral, em algumas das situações, e nós vemos isso de uma forma também cada vez mais clarificada. A simulação como forma de ver se efetivamente e de prever o que é que vai acontecer, não é? E mais uma vez aqui isto exige que tenhamos pessoas que saibam não só fazer simulação, como depois consiga tirar partido dessa simulação, prevendo o que vai acontecer e gerando cenários de reação perante essa simulação. Reparem que as competências que as pessoas têm que ter nestes cenários são diferentes daquelas que são as competências operacionais tradicionais que nós estamos habituados nas pessoas que trabalham de uma maneira geral nas nossas organizações. Portanto, aqui é cada vez mais uma componente de previsão, uma componente de análise de grandes quantidades de informação e tomada de decisão de médio a longo prazo. Quando se fala aqui nos sistemas de integração verticais e horizontais, fala-se em integrar todos os sistemas de informação e, portanto, isto permite-nos ter acesso à informação que nós neste momento não temos, por exemplo, usada para formar rapidamente pessoas que têm que intervir em determinadas questões, principalmente a formação técnica de novas pessoas que entram nas organizações, que é crucial, porquê? Porque cada vez mais temos dificuldade de encontrar pessoas e temos muita dificuldade em formar pessoas dentro das próprias organizações. E esta integração de sistemas permite-nos que a informação esteja disponível para estas pessoas, de maneira a que elas possam mais rapidamente ser incluídas e serem mais valia nos processos produtivos normais. Bom, aqui depois aparecem-nos estas internet das coisas, em que temos máquinas e pessoas ligadas umas com as outras e que nos vai permitir, mais uma vez, também tirar partido de um conjunto de características. A cibersegurança, pelos motivos que todos nós sabemos, cada vez mais importante. E, por exemplo, um dos grandes desafios também do teletrabalho, exatamente porque
se as pessoas estão a trabalhar mais à distância, têm que ter, de facto, também necessidades a esse nível e têm que perceber culturalmente o que é que estão a fazer. E, portanto, se não percebem, têm dificuldade em entendê-lo. O armazenamento em nuvem que permite de uma maneira muito mais rápida e muito mais, eu diria, direta também aceder à informação e receber a informação. Mais uma vez aqui, por exemplo, na área de gestão de pessoas, a gestão do conhecimento, a gestão, por exemplo, da análise de informação que alguém colocou sobre o desenvolvimento de uma máquina ou a resolução de um problema, em que alguém rapidamente pode ir à procura e ver essa informação, e essa informação está partilhada dentro das organizações, exatamente para que não tenhamos que andar sempre a descobrir a roda na organização. A produção aditiva, e aqui claramente uma área de grande mudança, em alguns casos até disruptiva relativamente àquilo que estamos habituados a ver, e a realidade aumentada. Bom, aqui a realidade aumentada, hoje em dia ainda muito pouco utilizada nas nossas organizações, é, por exemplo, uma das grandes mudanças que eu diria que vai acontecer na formação e principalmente nas definições daquilo que são os procedimentos de trabalho, que vão permitir a pessoas com muito pouca experiência rapidamente poderem ter que fazer tarefas rotineiras simplificadas. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que alguém de uma maneira muito rápida, vai ter acesso. Hoje em dia a tecnologia está disponível através de um par de óculos, não é? Em que as pessoas têm acesso, vão fazer uma intervenção dentro de uma determinada máquina e essa intervenção, por ser rotinada e ser rotineira, tem 4, 5, 7, 8, 10 características e, portanto, atividades que têm que ser feitas e que a pessoa as vai fazer exatamente porque as consegue ver diretamente. Portanto, isto é quase uma realidade de filme ainda, não é? Nós ainda estamos habituados a ver isso em filmes, é uma tecnologia já perfeitamente divulgada e madura e que em termos de formação técnica vai ser claramente algo que vai permitir uma grande diversidade e permitir-nos uma grande capacidade de preparar novas pessoas. Ora, o que é que isto implica? Implica que as operações estejam estudadas, implica que haja todo um trabalho de estruturação de atividades que esteja feito e, portanto, isto só resulta com esse trabalho de sapa, digamos assim, feito a priori, não é? É a mesma coisa em outras áreas, mas aqui há um trabalho de preparação de sistema que tem que ser feito e que tem que ser trabalhado. Portanto, aqui a grande questão vai ser um pouco a ideia de incorporar estas componentes técnicas com o paradigma da mudança de competências, ou seja, precisamos de cada vez mais saber utilizar as competências, chamamos-lhe aqui relacionais, e relacionais de gestão, de inclusão dentro da organização e de análise de dados, informação, conhecimento. Portanto, essas integrações exigem que depois o uso de competências seja efetivamente muito diferente, não é? As pessoas têm que saber falar sobre isso, têm que exercer pensamento complexo, têm que o conseguir utilizar no exercício das suas funções, e isso é uma mudança, em muitos casos, grande dentro daquilo que são as organizações, e não é fácil de o fazer de um dia para o outro, não é? Portanto, aqui, e para vermos esta dinâmica agora mais aqui nestes grandes desafios, só realçar aqui esta ideia de que será necessário que as pessoas percebam e que as empresas também o tenham clarificado, que as pessoas têm que assumir um papel mais preponderante através, nomeadamente, da criação de conexões, desenvolvendo conhecimentos, desenvolvendo competências diferenciadoras, competências essas que serão o fator-chave na adaptação ao desconhecido. Portanto, é esta grande característica de mudança em que nós precisamos de fornecer competências que permitam às pessoas depois conseguirem uma melhor adaptação ao desconhecido, àquilo que não é previsível e que nós, como seres humanos, não gostamos de uma maneira geral, não gostamos daquilo que não é previsível, então temos de ser um pouco
trabalhados para essa área. Alguns dos desafios, não é, que vamos e que fomos encontrando ao longo do estudo, ao longo dos trabalhos, também fomos tendo, falta de pessoas com formação técnica especializada, e lá está aqui a ideia, e quando falámos ali da realidade aumentada, etc., do como é que a tecnologia pode ajudar nessas questões, as necessidades de clarificação sobre quais os perfis a procurar, ou seja, que tipo de perfil é que nós precisamos dentro da nossa empresa, e esta é uma guerra grande, principalmente quando andamos à procura de pessoas para as nossas áreas. Quais as competências que precisamos? São mais técnicas, são mais comportamentais? São técnicas, mas técnicas em que área? Comportamentais em que área? Que tipo de políticas ativas é que nós vamos utilizar para integrar e valorizar os jovens e nessa integração? Esta é uma área extremamente sensível hoje em dia, não é? Porque cada vez mais nós precisamos de captar pessoas para a indústria e concorremos com um conjunto de outros setores também extremamente apelativos para eles, principalmente, e uma das questões que nós concorremos é com a concorrência externa, até aqui isso é, temos cada vez mais profissionais jovens a serem aliciados por empresas estrangeiras no nosso território, exatamente porque oferecem um conjunto de características que as torna de alguma forma mais competitivas, não é? E portanto isto vai ser relevante, não é? Portanto, precisamos também, e lá está aqui a ideia, uma outra área, a área de gestão de pessoas ainda não é estratégica nas empresas, ou seja, ainda em muitos casos nós sentimos, e isso nota-se, que a área de gestão de pessoas é uma área muitas vezes secundarizada, muito embora ela represente normalmente, em termos de custo, uma grande fatia daquilo que as empresas consomem para poderem produzir e, portanto, transformá-la de um centro de custo para um centro de investimento e para um centro de estratégico, digamos assim, de desenvolvimento é uma grande aposta e uma grande necessidade. Fruto disto, de facto, a necessidade de planos de formação adaptados às necessidades das empresas, esta é outra característica, não é? O modelo de competências tenta trabalhar um pouco esta componente e desenvolvê-lo exatamente para que nós possamos perceber e conhecer um bocadinho melhor também que tipos de planos de formação é que temos que fazer nas nossas organizações. E aqui claramente perceber que são as empresas que devem dizer ao mercado quais são as necessidades que têm de desenvolvimento e não o contrário, não é? Quer dizer, é fundamental cada vez mais que que estes planos de formação sejam individualizados, porque as diferenças, as necessidades que as pessoas têm não se compadecem com planos de formação padronizados. Não é? A formação cada vez mais tem que ir ao encontro, e lá está aqui o fruto do modelo de competências, que é o desenvolvimento de cada um dentro do seu próprio plano. Ora, isto exige que haja efetivamente ferramentas tecnológicas que já existem disponíveis para poderem auxiliar as organizações, as FIAs, a criarem planos de desenvolvimento integrados com as necessidades da empresa e com as necessidades das pessoas que estão em desenvolvimento. Não é? E, portanto, essa, se calhar há 15 anos atrás era impossível desenvolver isso, hoje é possível fazer e fundamental. E fruto disso, e logo a seguir, as competências de liderança e de coordenação de equipas. Portanto, nós vivemos uma realidade fundamental e aqui crítico, não é? Porque as nossas empresas são fruto de empreendedores que criaram, a grande maioria das empresas foram criadas dentro deste prisma, onde não se criaram e não se desenvolveram efetivamente lideranças intermédias efetivas, clarificadas e autonomizadas. Ora, isso quer dizer que nós precisamos não só de saber que elas estão lá, mas temos que as preparar para poderem assumir o papel que se pretende, não é? Porque o crescimento das organizações leva a que estas FIAs intermédias tenham que ter uma capacidade de trabalho diferente daquela que tinham que ter quando eram técnicos. Não é? Grande parte destas pessoas que são chefes
hoje, a estes níveis, eram bons técnicos e agora, em muitos casos, sentem muita dificuldade em conseguir exercer a função, até porque, por um lado, ainda não conseguiram deixar as suas atividades operacionais, têm que as continuar a fazer. Segundo, ainda não existe uma cultura de desfios intermédias nas organizações que permite isso. E, portanto, essa é outra característica que acaba por ser relevante ser feita. E até quais são as autonomias e responsabilidades que estas pessoas têm que ter. Por outro lado, uma outra componente, e tem a ver aqui, que lá está com a área estratégica de gestão de pessoas, que é a gestão estratégica de vencimentos e benefícios competitivos face, lá está, à oferta externa. A oferta externa não só do estrangeiro, de empresas estrangeiras, mas também a oferta externa de outros setores da economia nacional que, em alguns casos, conseguem ser mais atrativos e que importa analisar exatamente para conseguirmos atrair pessoas para estas áreas. Portanto, eu diria aqui uma das grandes questões e como conclusão, não é, um bocadinho desta componente, a gestão de competências concebe, no fundo, uma maior ênfase à competência das pessoas, e competência é o conjunto estruturado de saberes, saber fazer, saber ser, mas também o querer fazer e o poder fazer, portanto, é a competência nestas 5 grandes áreas, que, de alguma forma, existindo, podem proporcionar às organizações uma maior produtividade, a criação de um ambiente participativo e motivador, a orientação para resultados, maior competitividade, equipas e dirigentes mais comprometidos e fortes e além, claramente, também de uma maior diferenciação a nível do mercado de trabalho. O que é que queremos dizer com isso? Quer dizer que isto não é automático, não é porque eu tenho um modelo de competências que isto acontece. É através da gestão e desenvolvimento deste tipo de componentes que conseguimos fazer isso, não é? Portanto, mais uma vez, como diria lá atrás, estamos a falar da integração de algo que demora, que irá ter os seus efeitos no médio e longo prazo de uma organização. De uma maneira simplista, aqui um bocadinho, pensarmos algumas das competências mais relevantes, e aqui baseamos num conjunto de estudos mais ou menos clarificados também, ou seja, não há grande divergência relativamente a estas competências, uma mais à esquerda, uma mais à direita, a flexibilidade, a multidisciplinaridade, as competências interpessoais, ou seja, o relacionamento interpessoal. No fundo, e nós chamamos-lhe essencialmente a este conjunto de competências, as competências diferenciadoras. Diferenciadoras relativamente a quê? Às soluções tecnológicas. Portanto, é o que é que nos diferencia relativamente à tecnologia, onde é que nós podemos acrescentar valor. E aqui o que podemos acrescentar valor é naquilo em que a tecnologia, neste momento, ainda tem muita dificuldade em se impor, na flexibilidade, na multidisciplinaridade, nas competências de relacionamento, na aprendizagem ativa e a capacidade de aprendermos ativamente e continuarmos a aprender no nosso dia a dia, não é? Que é algo que também somos às vezes um bocadinho difíceis de fazer, a percepção da urgência, para sabemos agir, a inteligência emocional, liderança, influência, a criatividade, originalidade. Por último, aqui estas duas últimas, a visão técnica e sistémica de processos, que tem uma característica de visão macro, digamos assim, das características técnicas e do saber, lá está, analisar, recolher e analisar dados, informação, conhecimento. Não é? Alguns dos perfis que provavelmente vamos ouvir falar, e nós demos-lhes aqui, ou tentámos dar aqui alguns nomes, eu vou tentar também falar aqui, também para não ser muito extenso nesta parte, para poder ir à outra componente, alguns nomes, como o analista de dados industriais, o coordenador de robótica, o designer de negócios e o arquiteto de soluções. São um conjunto de provavelmente novos perfis funcionais que nós vamos ver nas nossas organizações no curto prazo e que já vamos vendo em algumas organizações, principalmente lá fora. Não é? São, lá está, o resultado destas novas características que as pessoas terão que ter relativamente ao nosso trabalho, o desenvolvedor de automação e robótica, por exemplo, o coordenador de implementação, o engenheiro de serviços,
ao engenheiro de testes. E, portanto, estamos a falar de, exatamente porque estamos na sociedade do conhecimento, claramente, né? Estamos neste momento, neste período de transição para a sociedade do conhecimento, são efetivamente as funções ou os perfis ligados à área do conhecimento que cada vez mais irão ser necessários, sendo que alguns dos outros vão ficando para trás exatamente pela integração de grande parte destas competências estarem a ser feitas ou começarem a ser feitas por sistemas de informação, como a destreza manual, a memória, a gestão de recursos simples, a gestão administrativa, e, portanto, todas estas áreas que são cada vez mais, digamos assim, do campo da tecnologia, é provável que comecemos a vê-las a ser reduzidas do ponto de vista. Quando eu digo que somos capazes de começar a ver menos, não quer dizer que isso seja amanhã. É importante termos esta noção. Nada vai acabar amanhã, não é? A questão é o grau em que nós as vamos utilizar serão cada vez menos, não é? Hoje em dia, provavelmente nós quando vamos fazer viagens para onde quer que seja, já pomos um aplicativo como o Waze ou o Google Maps ou etc., que nos dá as indicações para um sítio e, portanto, nós vamos cada vez menos utilizando esta memória visual que faz com que o grau de dependência da tecnologia a esses níveis seja mais exigente, libertando, lá está, a nossa capacidade cerebral para as outras áreas de análise e de concepção. Ora, é claro que quando estamos a fazer este período de transição, muitos de nós temos que conseguir adaptar-nos e temos que fazer este tal upskill de competências que temos que desenvolver. Algumas das áreas onde provavelmente vamos ter aqui essa requalificação são exatamente as funções de mais, digamos, com menos qualificações iniciais e, portanto, provavelmente irão ser alvo de mudanças estruturais do ponto de vista daquilo que vai ser o seu conteúdo, o seu conteúdo de trabalho e as suas atividades. De uma maneira geral, e só voltando aqui então ao modelo, e portanto, posto isto e posto esta análise, tentámos basicamente desenvolver um sistema que permitisse ser genérico o suficiente para poder ser adaptado, mas que estruturalmente pudesse ser adaptado a qualquer organização da área de moldes plásticos, de maneira a poderem usar nas vossas organizações. E, portanto, como instrumento base para, digamos, a implementação de uma política de gestão de competências. Digamos assim, queremos criar um modelo de competências, então temos uma base para poder olhar para ele e dessa base poder adaptar para aquilo que são as necessidades. E se quiserem, aquilo que tentámos fazer em primeira instância, lá está, e é essa uma das questões, o agrupamento por grupos funcionais, e aqui temos, por exemplo, diretores, e aquilo que tentámos fazer foi uma planificação mais ou menos generalizada, direção, gestão, portanto, nível intermédio, técnicos, especialistas, administrativos, operadores auxiliares. E demos aqui depois também alguns exemplos do tipo de funções que estaremos a falar relativamente a estas pessoas. Portanto, aquilo que tentámos encontrar foi grupos, digamos, famílias funcionais com níveis de responsabilidade idênticos, não com características de trabalho idênticas, ou seja, as atividades são diferentes, mas ao nível macro, os seus níveis de responsabilidade serem relativamente direcionados. Ou seja, no fundo, tentámos fazer isso e depois fizemos isso também a nível macro e temos aqui o exemplo de uma função, neste caso diretor de projeto, lá está, grupo funcional, diretores, alguns requisitos-chave, algumas competências técnicas fundamentais e depois algumas das atividades-chave. Não entramos aqui na descrição clara daquilo que é feito, porque cada empresa depois tem tem o seu próprio processo e deve adaptar, mas até aqui
temos integrado neste estudo exatamente um conjunto de funções base, muito ao nível de uma base de dados, digamos assim, de famílias funcionais, requisitos-chave, competências técnicas mais normais e atividades-chave. Digamos que é um bom princípio para quando estamos, por exemplo, a recrutar alguém, quando temos que pensar que tipo de perfil é que estamos à procura para essa mesma função. Portanto, é algo que serve de base para um trabalho de descrição de funções, digamos assim, mais específico depois dentro de cada empresa. Dentro da biblioteca de competências propriamente dita, nós dividimos-la essencialmente em 4 grandes clusters, digamos assim. Em primeiro lugar, as competências transversais. E o que é que são isto? O que é que consideramos? São as competências que todos dentro da organização, mais ou menos, devem ter, devem manifestar. E aqui falamos em competências orientadas para a organização, portanto, para a empresa, e as orientadas para o negócio e para o cliente. Ou seja, são consideradas competências transversais. Aquilo que dissemos é que todos os grupos funcionais, independentemente do que seja, devem ser avaliadas por estas áreas e, portanto, estão lá. Depois, competências de gestão. E das competências de gestão, fazemos a diferença entre recursos, pessoas, processos, etc. E que normalmente serão críticas para as famílias de funções que têm estas exigências. Ou seja, mais uma vez, se estivermos nas famílias funcionais que têm que gerir processos, então vão ser avaliados, vão olhar para esta questão. Depois as competências interpessoais e, por último, competências específicas. Estas competências específicas têm a ver com as características das próprias funções em si e que são, portanto, normalmente muito direcionadas para essa sim, para a função em causa e aqui elas podem ser diferenciadas. Ok? Aqui temos os mesmos clusters, mas além dos clusters temos já as competências propriamente ditas sobre cada uma delas. Neste caso, orientação para a empresa, com o alinhamento com a empresa, o sentido de cooperação, foco na ação e iniciativa, orientação para o negócio e para o cliente, orientação para os resultados, orientação para o cliente. E depois a mesma questão nós temos em cada uma delas. Aqui, na apresentação, eu diria só antes de irmos lá, descrever a metodologia que usamos e nós aqui usamos um critério de 5 níveis, ok? Existem outros, nós usamos este exatamente porque é o que nos parece também mais interessante do ponto de vista da análise. Em cada nível retrata um posicionamento da pessoa relativamente à competência em análise, mas o critério é semelhante, ou seja, o nível 1 retrata que a pessoa que está no nível 1 tem um nível elementar dessa competência, normalmente requer supervisão permanente. Normalmente está associado a perfis júniores, pouco experientes na demonstração da competência. Demonstra também, lá está, comportamentos que não são desejados para a organização, para o departamento, para a equipa ou para o colaborador. Ora, quer dizer que quem está em nível 1 está muito abaixo daquilo que é esperado e, portanto, tem que subir, não é? O nível 2 é alguém que já normalmente está mais integrado, mas mesmo assim poderá cometer erros no exercício da função, requer, portanto, uma supervisão e acompanhamento próprio e próximo, mas essencialmente revela interesse e vontade de evoluir. Portanto, este nível 2 é alguém que, no exercício do que quer que seja da competência, já demonstra vontade em fazer coisas. O nível 3 é o indivíduo que executa o seu trabalho de uma maneira normal, digamos assim. Normalmente ele já consegue ter os mínimos requeridos para o correto desenvolvimento da sua atividade, mas não acrescenta o que é à função, não acrescenta valor, não acrescenta nada àquilo que é a capacidade de trabalho. E é aqui que nós temos o nível 4 e o nível 5. Né? O nível 3 é o nível do satisfaz, não é? O nível 4 é alguém que acrescenta qualquer coisa a mais. E normalmente aquilo que nós fazemos nesta questão e que tentamos que seja colocado é que alguém que no cumprimento da sua função revela comportamentos de influência positiva nos demais. E o que é que separa este também do nível 5? É que além dos demais também é na organização e é no cliente, ou seja, o indivíduo que está no nível 5 de uma dada competência será alguém
que tem a capacidade também de ser visto como uma referência pelos seus pares e pelos outros. E, portanto, é uma referência e é normalmente o nosso case study de preferência para prepararmos as outras pessoas, que é queremos mais pessoas que façam esse nível 5. Será seguramente alguém que manifeste esse nível 5 numa dada competência, o resultado que obtém dentro daquilo que é feito tem que ser seguramente mais apetecível. Como exemplo aqui, também para não alongar mais esta apresentação, e este é o grande resultado, temos aqui o exemplo de uma competência, neste caso alinhamento com a empresa, e temos aqui então uma lógica, a definição da competência, e portanto dizemos aqui o que é que ela quer dizer, e depois, então, a descrição dos tais 5 níveis aqui agora com comportamentos específicos, sempre específicos. O que é preciso reter aqui? Primeiro, a lógica é usar a biblioteca como um princípio base. Eu posso usar esta competência e dizer o quê? Bom, mas eu acho que a minha definição de alinhamento com a empresa não é bem esta, é outra. Ok, então qual é? Dentro da empresa fazermos esse trabalho para sabermos o quê? O que é alinhamento com a empresa dentro da empresa A, dentro da empresa B ou dentro da empresa C, sabendo que seguramente não é o mesmo. Ora, esta biblioteca é a biblioteca base. Depois deve ser adaptada em função da organização, de maneira a que haja uma linguagem comum. Da mesma maneira como estes comportamentos que estão aqui descritos a este nível podem ser adaptados, a não ser que as pessoas percebam, ok, eu sinto que isto faz sentido, percebemos e incorporamos esta questão, e o que é que isto nos dá? Isto dá-nos a possibilidade de podermos, lá está, avaliar comportamentos, avaliar desempenhos, tendo em atenção uma dinâmica comum. Ou seja, eu sei qual é o caminho que é esperado, eu sei que se fizer isto num determinado ponto, isto vai ser positivo para a organização, para mim também, porque se eu fizer isto, é aquilo que é expectável do ponto de vista dos resultados e da organização. Portanto, basicamente, aquilo que pretendo é, em primeiro lugar, reconhecer as competências críticas dentro do setor. Competências críticas essas que vão potenciar as tais competências diferenciadoras nas equipas, de maneira a que as pessoas consigam alinhar aquilo que é necessário fazer, ou seja, sentirem-se alinhadas com a visão, com as linguagens utilizadas dentro da empresa e principalmente com as estratégias, ou seja, as pessoas alinharem o seu comportamento com aquilo que é desejado, tendo em atenção, como é evidente também, que esse alinhamento não é um alinhamento puro e duro, é um alinhamento relativamente a eu perceber e saber o que é que se espera de mim e também perceber qual é o caminho que eu devo fazer, que eu devo seguir para procurar exatamente ir ao encontro daquilo que é expectável. Então temos que, e é este o desafio, não é? Era um bocadinho aqui também que queria acabar, não é? O de identificar as competências críticas, será que são estas ou será que elas devem ser adaptadas? Desenvolver um programa de ação para a sua utilização, para podermos aprender, tendo em atenção isso, e temos que o fazer diria eu aqui, agora já a título pessoal também um bocadinho aqui, num curtíssimo espaço de tempo, porque precisamos disto para podermos efetivamente tirar partido das competências, das tecnologias que já estão disponíveis. Em muitos casos, algumas empresas as têm, mas não conseguem rentabilizar exatamente essas tecnologias por falta destas tais competências diferenciadoras nas suas pessoas. Não é por falta de vontade, em muitos casos. Muitas vezes há muita vontade, mas não conseguimos é fazê-lo. Portanto, diria aqui também, e gostaria também de deixar isso claro, que isto é um passo, não é? Nestas coisas não há documentos fechados e não há caminhos fechados. O que há é um passo que pode e deve ser melhorado com o contributo de todos e de todos aqueles que quiserem contribuir para poder melhorar, para poder aprimorar e para poder trazer mais valia. E, portanto, se calhar, Manuel, ficava por aqui porque, entretanto, tenho medo que as pessoas tenham fugido este tempo todo.
Muito bem. falar. Muito obrigado, Arthur, muito obrigado pela apresentação, por dar a conhecer um pouco aquilo que nós, que foi analisado e aquilo que, no fundo, poderá servir como guião para o trabalho a desenvolver dentro das empresas. Há aqui um elemento que me parece extremamente importante de referir, que obviamente isto não é um documento fechado, nem uma regra para ser adaptada a todas as empresas exatamente como está descrito. Portanto, é algo que tem que ser adaptado a cada organização, mas que dá uma base de trabalho para as empresas poderem fazer. Um, Antes de fazer uma primeira questão, eu também queria lembrar se houver comentários, sugestões ou perguntas que queiram fazer, que podem utilizar os nossos chats, o Q&A, para poderem fazer essa intervenção que nós aqui daremos conta e tentaremos responder dentro das nossas possibilidades. Um, aquilo que sobressai deste trabalho tem a ver com, essencialmente, a vertente do modelo de competências, ou seja, olhamos muito mais, e normalmente aquilo que acontece, e houve ali uma primeira área de análise que contempla muitas das novas tecnologias e das novas áreas de intervenção que as empresas estão a incorporar, e que no futuro certamente vão incorporar mais, vai de certeza criar, ou já está a criar, novos perfis profissionais, novas competências, e cada vez mais a formação de equipas multidisciplinares. Acho que isto vai ser um tópico muito, muito grande. Ou seja, como é que aqui nós podemos, no fundo, complementar aquilo que são atitudes, ou melhor, a parte comportamental das pessoas e das atitudes que são desenvolvidas no trabalho e do relacionamento, no fundo, todas as vertentes comportamentais, com estas vertentes técnicas que são muito específicas. Ou seja, que vão estar muito direcionadas. Se calhar aqui, nós muitas vezes utilizamos aqui a flexibilidade, obviamente, foi sempre, e ainda é o ponto número um, não é, que aqui foi evidenciado, mas se calhar cada vez mais temos que controlar esta flexibilidade para também otimizar aquilo que temos que fazer em cada uma das funções. Como é que isto se complementa? A questão técnica com estas novas tecnologias, com estes novos desenvolvimentos, com esta vertente que temos que, no fundo, trabalhar a um nível comportamental. Ok, ok, lá está. É, é, vamos lá ver. A tecnologia estando disponível a pessoas que não a entendem e não sabem o que é que hão de fazer com ela, não serve de nada, não é? Portanto, está lá. Não é? Portanto, nós precisamos de pessoas que entendam a tecnologia, que a percebam, mas que depois consigam saber implementar e conseguir a adesão das pessoas que trabalham na empresa daquilo que está a acontecer. Ou seja, estas duas vertentes é que são muito difíceis de ser colocadas em prática, porque sendo a flexibilidade um elemento importante das organizações, sim, o que é um facto é que a maior parte das áreas técnicas habitualmente na sua essência, são muito pouco flexíveis do ponto de vista da execução de tarefas, não é? É o exemplo que dou. Quando temos 5 ou 6 prioridades no desenvolvimento do molde, por exemplo, temos 4 ou 5 componentes a serem fresadas. Se não há uma ligação direta entre, por exemplo, essa primeira parte e por exemplo, a componente da erosão, etc., se não há uma ligação direta relativamente a essa parte, nós vamos fazer a atividade que estávamos a fazer na sequência que nós, na nossa área, achamos bem feita. E isso não tem que necessariamente estar mal, mas a questão é que depois a prioridade não se cumpre e eu não consigo chegar lá ao pé da outra e não consigo ter a flexibilidade. E aqui a flexibilidade conseguimos gerar diálogo, gerar algo que nos permita dizer, ok, tenho aqui estas 4, qual delas é mais importante para ti agora? E, olha, era esta, preciso desta. Ok, então para mim é igual fazer uma ou outra. Mas essa flexibilidade muitas vezes é difícil de ser alcançada. E estamos a falar, isto parece muito simples, não é? Isto parece uma coisa até muito de, então, mas é isso que é a dificuldade? Bom, da maior parte das equipas que eu tenho acompanhado, essa tem sido uma das grandes dificuldades que as pessoas sentem, não é? E, portanto, há que saber lidar com isso e saber trabalhar essa parte. Ora, em que medida é que o modelo de competências pode ajudar?
é dizer às pessoas o que é expectável. Lá está. Em muitos casos esta informação não existe, não passa. As pessoas não conhecem essa necessidade e não percebem a necessidade de se fazer isso. Podemos dizer que elas deviam saber, podemos dizer o que quisermos, não é? Mas, independentemente de dizermos isso ou não, a situação repete-se. Portanto, nós temos é que agir sobre a situação e saber, bom, temos aqui esta situação, o que é que nós podemos fazer para melhorar? Um modelo, eu não estou a dizer que é este modelo, estou a dizer um modelo, algo que permita dizer às pessoas, olha, se fizeres as coisas neste sentido e neste âmbito, isso vai ser privilegiado. Então a pessoa sabe e toma a opção, ou faz ou não faz, mas sabe que se o fizer, vai ser o seu caminho de melhoramento. Portanto, a opção é pessoal, não é? Mas já sabe que se optar por fazer isso e se ir por esse caminho, muitas vezes consegue fazê-lo. E isso normalmente traz os resultados. A questão aqui é onde é que estão os nó-górdios que nós temos que desatar, digamos assim, dentro das organizações para que consigamos alavancar resultados, não é? Nós não conseguimos intervir em todas as áreas, é impossível, mas há áreas que são óbvias e que são óbvias quando nós vimos onde é que estão as situações a acontecer, onde é que, quem é que está mais sob pressão, quem é que se nota que precisa de mais apoio. Então, se nós conseguimos intervir nessa área, provavelmente será mais simples de encontrarmos Isto uma também solução. terá a ver algo com as questões dos resultados a curto prazo e os resultados a médio prazo, ou seja, nós se calhar procuramos sempre aquilo que é imediato e não tanto aquilo que progressivamente nos vai dar uma melhoria. Isso também influencia muito a decisão, influencia muito este trabalho, ou a falta deste trabalho que leva, digamos, a um repensar da organização como um todo. Estamos a passar um momento em que o momento é fundamental. Né? Dizer aqui, repetindo isso, mas muitas organizações neste momento sentem que têm que dar resposta ontem, não é? E normalmente é isto mesmo que dizem. Portanto, isto é difícil para eles, naturalmente, pensarem o que é que vai em fazer algo que só daqui a 3 meses ou 4 meses vão ver o resultado. E, portanto, é difícil fazer isso, e eu reconheço isso. Aliás, temos feito isso nos últimos 20 e tal anos, tentamos fazer isso, é isso que faz sentido, não é? Portanto, era importante pensar isso dessa forma, mas reconheço, e principalmente neste momento atual, que nas nossas empresas há muita dificuldade em se fazer isso, exatamente porque os níveis de pressão são grandes e as pessoas querem resultados para Uhum. hoje, não é? E estão um bocadinho assustadas com aquilo que está a acontecer, não é? Por isso é natural que esta tendência para a urgência, não é? Nos inibe a capacidade de ver que se fizermos aqui um trabalho um pouco mais continuado, nos permite obter outro tipo de resultados, até porque depois os resultados, algo como se começa a fazer há um ano, muitas vezes, a este nível de pôr as pessoas a falar, a discutir sobre temas, a falarem uns com os outros, o resultado que mostra, passado algum tempo, não é uma coisa óbvia. As pessoas não percebem que, passado algum tempo, estão a falar de outra maneira e já se entendem de outra maneira, mas não conseguem ver que há um ano não o faziam. Ok? Tem que olhar para trás e pensar isso dessa forma e dizer assim, mas nós há um ano Dado fazíamos adquirido, isto. não é? É um É dado dado adquirido, é adquirido. um dado adquirido. E só quando olhamos para trás e começamos a ver, mas espera lá, nós há um ano nós não nos sentávamos aqui os dois a falar um com o outro durante meia hora sem nos agredirmos verbalmente, não é? Isso agora brincando um bocadinho, mas é um bocadinho por aqui que, que essa transformação ocorre. E quer dizer que aconteceu qualquer coisa durante esse período e que agora temos condições para poder construir. Antes não tínhamos, agora temos condições para poder construir, já conseguimos construir sobre isso porque já nos conseguimos ouvir, portanto já conseguimos perceber essa tendência, não é? Tenho aqui uma questão e uma observação, mas começando aqui pela questão da Helena Silva, que fala, que diz muitas destas novas competências estão assentes em características da própria pessoa, de inteligência emocional, de atitude. Importa formar novas pessoas? As escolas deviam repensar as áreas de ensino que ministram? Eu não quero ir meter-me nas escolas, porque senão, pronto, não é a É minha outro, área, é não é a outro. minha área, é outra área. Eu acho que as escolas já estão, na medida daquilo eh, que
que se poderão fazer, eu julgo que muitas delas já o estão a tentar integrar e estão a tentar desenvolver. Hum, eu preocupo mais com aquilo que nós podemos fazer nas empresas, porque assim, mesmo que se faça alguma coisa agora do jardim de infância, que fôssemos revolucionar isso tudo, só daqui a 30 anos é que íamos ver a consequência. Nós precisávamos de qualquer coisa antes, não é? Mas se calhar precisamos de fazer uma maior ligação entre as empresas e estas, e principalmente as instituições mais ligadas às áreas técnicas, não é? Que são relevantes, são fundamentais neste processo. Elas têm muita dificuldade em ir buscar pessoas, em ir buscar jovens para a área da indústria, não é? Portanto, mas aqui a indústria também tem o seu papel, porque eles têm dificuldade em ir buscar gente para ir para lá, porque a própria indústria às vezes não é, ou não se consegue apresentar como sendo fundamental, porque se ela conseguisse, se calhar havia muito mais gente a ir para essas escolas, não é? Portanto, isto é uma pescadinha às vezes complicada. Portanto, diria É, que nós dentro da empresa podemos fazer isso. E eu acho que uhum. dentro da empresa é o sítio onde nós, neste momento, podemos fazer através dos tais programas de desenvolvimento de formação desenvolvidos, trabalhados, na sequência de um processo de avaliação de competências, não é? Em que eu sei que tenho uma pessoa que tem uma necessidade e vou, através das ferramentas que temos internamente, promover exatamente a ligação entre o desenvolvimento da pessoa com a necessidade que ela tem. Eu diria por Uhum. aqui um Eu bocadinho. dava aqui uma nota já de quem está exatamente desse lado, e já aqui também tenho outro pedido de intervenção que também Força, já força. registrei, mas tenho aqui o Carlos Manuel Silva, do Sem Fim, aqui da Marinha Grande, Sim, claro. que diz felicitações pelo trabalho e pelos caminhos que aponta e o modelo de competências, através do modelo de competências. A tecnologia como ferramenta de apoio será fundamental à concepção, planeamento e produção, e as pessoas no centro da atuação, da criatividade e da decisão. A tecnologia estará sempre à nossa disposição, mas as pessoas podem não estar. Por isso, a retenção, a transferência, o desenvolvimento e a requalificação do conhecimento e do saber fazer será sempre o fator-chave. Logo, não deveria ser a formação profissional das pessoas ter níveis de investimento proporcionais. Este será sempre um investimento de médio e longo prazo. Pois. Estamos de acordo, oh Carlos, e agradeço. É isso, é isso. Eu acho que esta forte ligação, principalmente lá está, das instituições mais direcionadas para a área técnica, que é bidirecional, não é? Se as empresas forem conseguirem ser mais atrativas para os jovens, estas organizações de ensino vão ter também mais gente, porque as pessoas vão querer ir lá aprender, não é? E, Vai em portanto, conjunto. é em conjunto que tem que trabalhar, não é? Agora, é claro, é uma aposta de médio e longo prazo, porque temos que as ir buscar, temos que as formar, temos que as desenvolver dentro desta dinâmica, sim, sim. Tenho aqui um pedido de intervenção da Cecília Vicente, do Científico, que eu trazia aqui, que pode falar. Cecília. Tem o som desligado, mas... Tem o som Oh, desligado, penso eu, sim, Manela, se sim, sim. Eu estava a ver. Cecília, está-nos a ouvir? Não sei, creio que aqui a questão é do lado lá, creio eu. não sei se querá pôr a participação por Por escrito, escrito, talvez. só para não podermos aqui parece que não conseguimos ouvir, ou pelo menos não estamos a ouvir. Mas apenas uma outra nota que tem a ver com esta complementaridade. Obviamente que aqui a questão passa exatamente pelas pessoas, ou seja, as tecnologias estão a evoluir, estão a ser estão cada vez mais presentes, as empresas investem nessa área, mas efetivamente há essa dificuldade de acompanhar, digamos, a preparação das pessoas para acompanhar esse investimento. E essa é uma nota que, quer dizer, que continuará a estar sempre presente e que temos que tentar limitar e esbater durante os próximos tempos. Eu não sei, mas a Cecília, não, penso que não consigo fazer, creio que não tem
condição, pelo menos, para poder falar. E, portanto, eu não sei se existem outras questões ou outros temas que possam surgir. Tenho aqui uma do José Alberto. Se a apresentação ficará disponível para os associados. Estão aqui reportados aspectos que merecem reflexão ponderada. Sim, essa também era uma nota que eu estava aqui a deixar para a parte final. Nós estamos a ultimar o trabalho gráfico que vai dar origem a estes trabalhos e, muito oportunamente, vamos deixar estes trabalhos que fomos apresentando aqui ao longo destas semanas e outros que vamos ter aí para a frente para também poder falar, disponíveis para os associados e para outras empresas que também queiram aceder aos mesmos. Nós vamos ter essa oportunidade ainda durante as próximas semanas, já teremos disponível para podermos transmitir. Dizer também, dar uma nota que também engloba com isto, que um dos próximos trabalhos e que complementa daquilo que nós estamos aqui a falar sobre a questão das competências, tem a ver com a atração e a valorização do talento nas organizações, não é? E a gestão destes processos. E esse é um dos trabalhos que também que temos vindo que estamos a concluir e que vamos apresentar, acreditamos ainda neste próximo mês, já no próximo mês, ainda em julho, ainda antes das pessoas irem de férias. Aliás, queremos também proporcionar alguma literatura de férias para quem vai para neste período de verão ter essa oportunidade e, portanto, vamos ver se conseguimos ainda trazer também mais uns elementos para algumas reflexões durante os próximos tempos. Não havendo outras questões, resta-me agradecer a todos pela vossa presença, agradecer ao Artur Ferraz por esta colaboração, por este trabalho conjunto que temos vindo a desenvolver e que contempla diferentes áreas de intervenção, mas sempre nestas vertentes da questão da inovação organizacional, da gestão de pessoas, da análise de competências, e, portanto, é por aí que estamos a trabalhar e que vamos continuar a trabalhar e onde esperamos poder continuar a contar com a vossa participação. Portanto, muito obrigado a todos, boa tarde e obrigado, Artur. Obrigado eu também. Obrigado a todos por participarem e até uma próxima. É um caminho, vamos fazendo juntos. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras também. Obrigado. Obrigado.